tá ao vivo? Tá. Bom, chegando aqui para a nossa live, aqui eu falo com os nossos... Instagram. Estão acompanhando aqui os nossos companheiros e companheiras pelo Instagram, aqui pela página do Facebook, trazendo aqui informações, né? A gente foi anunciar a questão aqui do regime de recuperação fiscal, aí o companheiro está do lado de lá, não espera nem você falar do regime, o cara já me manda a pergunta, e a recomposição, esqueceu? Gente, calma aí, vocês também tem que deixar a gente respirar, viu? Faz parte, né? Queria saber se vocês estão me ouvindo aqui, né? Se a comunicação tá boa, como é que tá aí a comunicação, se está chegando aí, se está 5.5. Uma pessoa que falou que o áudio tá bom. Se alguém estiver me ouvindo aí, como é que tá aí o nosso áudio? Por favor, me fale aí como é que tá a nossa comunicação, se tá boa, ok? Tá chegando o áudio aí? Gente, fazendo essa live, que é muito importante a gente esclarecer para vocês, né? Então, eu queria primeiro agradecer a participação de todos que estão acompanhando ao vivo neste momento. Hoje é 12 de julho de 2023. Então, eu queria agradecer a todos que estão aqui participando. E é importante a participação porque a gente gosta sempre de trazer informações, esclarecimentos para você que às vezes está longe, né? Não está acompanhando, não teve tempo de acompanhar ou de alguma coisa, ou perdeu em algum momento um esclarecimento, uma explicação. Porque como legislador e aqui dentro do Poder Legislativo, o acesso a determinadas informações, elas são mais restritas à pessoa do próprio parlamentar. Então é por isso que a gente faz a live, é por isso que a gente traz aqui as perspectivas e é por isso que a gente gosta de trazer esclarecimento. Então vamos lá. Agora são 13 horas e 33 minutos, 12 de julho de 2023. Primeira parte da live a gente vai dedicar apenas ao esclarecimento do regime de recuperação fiscal. Bom, primeiro o seguinte, o governador mandou para a Assembleia um projeto de lei lá em novembro do ano passado. É o 1202. Ele mandou esse projeto, né? Mandou o projeto de lei o 1202, que era o pedido de autorização. A emenda diz o seguinte: autoriza o Estado, por meio do Poder Executivo, a aderir ao regime de recuperação fiscal e da outras providências. E aqui o detalhamento do tipo de adesão. Bom, mandato passado, o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, não deixou a matéria andar, graças a Deus, não andou, graças a Deus, porque é um tormento esse regime de recuperação fiscal. Se é para vocês aí, o primeiro tormento é para mim aqui, que estou deparando com o avanço do governo com essa matéria. O governador Romeu Zema entendeu que a Assembleia deveria ter legislado e vai ao Judiciário. Como o Judiciário não pode obrigar a Assembleia a aprovar uma matéria, concedeu ao arrepio da lei, vou explicar, ao STF. O STF fez, mas fez ao arrepio da lei, porque a lei manda ter autorização legislativa, e mesmo o STF, ele não está acima da lei. Bom, pelo menos é o que prevê na Constituição da República, não na prática. Na prática, a gente vê decisões completamente ao arrepio da lei, como foi essa que o ano passado, com duas decisões no ano passado, mas especialmente a de dezembro, determina, autoriza o Estado de Minas Gerais a aderir ao regime de recuperação fiscal. Então foi isso que aconteceu. Nós não aprovamos o projeto e o STF, em dezembro, autorizou. O governo de Minas foi lá e assinou, o que a gente chamou aí de mais ou menos dia 20 de dezembro, o contrato de refinanciamento. Ainda não é o regime, ele assina esse contrato. Desde dezembro do ano passado, essa preocupação nossa tem aumentado e muito, porque o governo, a partir do momento que ele tem autorização do STF, em maio agora, dia 31 de maio, eles entregaram as informações que estão previstas aqui na lei. Que informações é essa? Nós não sabemos. Ontem eu fiz um pronunciamento, está aí o vídeo nas minhas redes sociais, fazendo um apelo aqui, durante a votação aqui das matérias da casa, inclusive da LDO, fazendo um apelo aos colegas deputados e deputadas. Infelizmente, gente, eu tenho que falar uma realidade, que eu vivo aqui no dia a dia do Legislativo, e assumir. Nós temos aqui um esquema aqui de votação que alguns vão igual ao boiada, tocado igual ao boiada.
Só que outros parlamentares são muito mais atentos ao processo legislativo, olha o projeto, lê o projeto, senta com a assessoria, senta com a consultoria e discute, compreende o projeto. Por isso, consegue, inclusive, se posicionar muito melhor, né? Seja da tribuna, no plenário, nas comissões, em relação às matérias que estão sendo votadas. Então, quando você vê determinadas votações ir na toca de caixa, é porque, infelizmente, determinado parlamentar ou determinada parlamentar, ela vai muito mais por orientação de líder do que conhecimento técnico do conteúdo, do mérito das matérias que são votadas. É uma tristeza, mas é a realidade. Então ontem, durante a votação, eu fiz uma explanação, fazendo um apelo, mostrando que está por vir, mostrando os efeitos catastróficos que o regime pode trazer para todos nós. Quando eu falo todos nós, eu não estou falando de servidor da segurança, não. Estou falando de todo mundo. É da segurança, da educação, é do legislativo, do judiciário, Ministério Público, está todo mundo no mesmo barco. Então a preocupação é grande nesse sentido. Bom, eles já mandaram o plano, apresentei um requerimento, o requerimento está aqui, assisti ontem com o presidente, esse requerimento de minha iniciativa, aportei outra mesa do plenário, fiz um apelo ao presidente, ele vai pautar o mais rápido possível para que o secretário de Fazenda, para que a secretária de Planejamento e Gestão informe qual é o conteúdo desse plano. A minha preocupação nesse momento é qual o conteúdo do plano. O que eles colocaram lá? Quais foram as condicionantes? O que eles disseram que vai fazer para economizar? Para ficar ali no teto do limite de gasto? Que essa que é a grande coisa. A questão aqui do regime é unicamente questão financeira. Então o governo fica olhando, eu vou cortar onde? Eu vou segurar o aumento de despesa onde? Onde que eu vou fazer? E essa é a minha maior preocupação. Porque o artigo 8, o parágrafo 2º, o artigo 2º da lei complementar, o 59, que é a principal lei que rege o regime de recuperação fiscal, lei complementar federal, o 59, o seu artigo 2º, deputado, eu quero anotar aqui, anota então, vai lá, dá uma olhada, diz o seguinte: o plano de recuperação fiscal será formado por leis ou atos normativos de Estado que desejar aderir ao regime. Então, a minha preocupação é o seguinte: primeiro, o que está no plano? O que eles colocaram lá? O que eles assumiram de compromisso nesse plano? Gente, fizeram o plano e integraram ao arrepio dos demais poderes. E essa foi a minha indignação, E eu saí ontem, como diz o outro, fiz uma declaração bem dura para o conjunto de deputados e deputadas lá na tribuna, porque está passando por cima de todo mundo. Então, o parágrafo primeiro diz o seguinte: das leis ou atos referidos no caput deverá decorrer observados os termos do regulamento. Ou seja, para a concretização do regime, que eu acredito que esse prazo é até dezembro, então está aí a nossa preocupação, nós estamos aumentando, é até dezembro. A autorização para aderir, ele já tem. Ele já queimou algumas etapas, alguns requisitos do plano, ele já foi atendendo, ele já foi entregando, mas falta outros, para que realmente a adesão se complete, e ela seja no todo. Bom, leis ou atos. Mas que leis ou atos são esses que precisam ser feitos? Bom, então é aí que a gente entra. Olha, fazendo uma leitura atenta aqui da lei, ele diz o seguinte: alienação total ou parcial, está no inciso 1º, do parágrafo 1º do artigo 2º da lei complementar o 59. Alienação total ou parcial, venda de estatal. Então precisa de lei autorizativa de venda estatal, seja CODEMIG, COPAS ou CEMIG. Uma lei para cada um desses aí, que precisa passar pela Assembleia. Adoção de regime próprio de previdência, já houve a reforma lá em 2020. Redução de pelo menos 20% dos incentivos fiscais, incentivo ao benefício, tem que ter nova lei. O legislativo tem que atuar. 4. A revisão dos regimes jurídicos. Está aí a maior preocupação que eu tenho. Essa é a maior preocupação que eu tenho, que é essa imposição. A gente não sabe que tipo de compromisso está lá dentro do plano. Se o governador disse que vai pegar a PEC 57 e o PLC 48, que chama reforma administrativa, PEC varre dispositivos, direitos e benefícios do servidor no âmbito da Constituição do Estado, PLC no âmbito de Estatuto e Lei Orgânica. Então essas são as minhas preocupações. E a instituição de regras e mecanismos para limitar o crescimento anual das despesas primárias com a inflação. Também mais outra lei.
Então ele precisa aqui de aprovar um conjunto de leis. Essa é a próxima etapa e é isso que o governo vai vir agora no segundo semestre. Ele vai vir com tudo, tentando aprovar. A CEMIG, por exemplo, ele precisa aprovar a PEC. As demais não, são leis ordinárias e o governo tem a maioria. Então agora que a gente vai ver. E essa é a minha preocupação e eu tenho insistido com o presidente, com os líderes, para que a gente possa realmente interferir nesse processo e não permitir que essas leis sejam aprovadas sem a salvaguarda, sem resguardar questões que diz respeito aos servidores públicos. Mas repito, nós não sabemos ainda o que ele entregou nesse plano lá em Brasília no dia 31 de maio. Ninguém teve acesso. Estou aqui cobrando do presidente, dos líderes, dos membros da mesa, para forçar, porque todos os servidores serão impactados. Não é só da segurança, não é só do executivo, é de todos os poderes e órgãos. Então cabe à Assembleia agora ser a última barreira para que isso não aconteça de forma destruidora das carreiras. Tá aí as nossas preocupações. Aqui no dispositivo, por exemplo, que a gente gosta muito de mostrar para vocês, tem um dispositivo aqui que fala de forma mais clara, está lá no artigo 8º, inciso 3, diz o seguinte: artigo 8º, são vedados ao Estado durante a vigência do regime. 3, quem fica perguntando muito sobre carreira. 3, inciso 3º do artigo 8º da Lei Complementar Federal 59. A alteração de estrutura de carreira que impede aumento de despesa. Ou melhor, que implique a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa. Quer alterar a lei complementar da PM, do bombeiro, da Polícia Civil, da Polícia Penal, vai ter impacto? Está proibido. Está proibido, gente. Então eu vou insistir na redução do tempo de promoção de cabo soldado, de sargento, subtenente. Está proibido. Então isso aqui são as preocupações que nós temos com as carreiras. Quando se fala assim, alterar o regime jurídico, né? Vou ler aqui o dispositivo para vocês entenderem bem essa questão. Olha, a revisão dos regimes jurídicos de servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional para reduzir benefícios ou vantagens não previstos no regime jurídico dos servidores públicos da União, gente. O servidor da União não recebe quinquênio, triênio, biênio, não tem ADE. Então tem uma série de benefícios e vantagens que não está no regime jurídico único dos servidores da União. Está nos estados. Aí eu pergunto, o que nós vamos fazer? Então nós vamos conhecer o plano e depois para a gente resguardar aqui nessas próximas leis que estarão aqui. Estou fazendo tudo ao meu alcance. Então é isso, gente. Deputado, tenho que correr para reformar, para aposentar? Não, gente. Ainda não. Nós temos um lapso temporal aí até novembro. Até novembro nós saberemos isso. Mas antes de novembro, eu ainda quero ter acesso ao plano. Qual foi o plano? Quais foram as condicionantes? O que o governador Zema botou lá nesse plano que ele vai cumprir como meta? Porque, por exemplo, quando altera o regime jurídico dos servidores, na prática, o que eles querem? Eles querem evitar o que eles chamam de crescimento vegetativo da folha. Porque esse hoje não tem como o governador frear, a não ser que ele venha e faça uma varredura nas leis. Porque a promoção com o tempo de serviço hoje, ela é feita independente da vontade do governador. Deu 8 anos, o policial vai. Deu 8 anos da graduação, ele é convocado. As promoções e progressões que estão na lei, essas aí é que faz com que haja um crescimento vegetativo da folha, quinquênio, biênio, ADE, que o governo não pode controlar. O governo fala assim, eu não vou dar quinquênio, eu não vou dar ADE, eu não vou dar promoção. Não, está na lei. Então o governo, a gente não sabe o que está nesse plano, se ele incluiu esse tipo de compromisso. Porque se ele incluiu, ele vai fazer andar a PEC 57 e a PLC 48. Por isso que a gente tem que ficar cada vez mais vigilante. Então, são esses esclarecimentos, não precisa correr para reformar, para pedir contagem de tempo, porque se você tem o requisito naquele momento, não é outra lei que virá, que vai afetar a sua aposentadoria. Então, aguardem, vamos conhecer primeiro o que está no plano, para depois eu trazer as notícias. Por fim, gente, o pessoal fica falando, deputado, e a recomposição? Porque aqui é o seguinte, tem um cidadão aqui que não deixa nem a gente respirar. Viu aqui o embate que a gente teve, praticamente sozinho, quem não precisa ser muito inteligente para enxergar
para ver as ações, para ver como é que a gente fica no plenário, nas comissões, colhendo assinatura, fazendo de tudo que está no alcance. Só que o cidadão que está do outro lado também tem que deixar eu respirar. Porque se eu não respirar e não recompor minhas baterias, eu não consigo também fazer a defesa do jeito que o representado aí merece, né? E tem a confiança que passou. Então, gente, a luta pela recomposição não acabou não, gente. Não acabou, né? A gente estava nesse time aqui do recesso para a gente conseguir antes do recesso. Não acabou. Mas por que não acabou? Porque nós vamos esperar agora, semana que vem a Assembleia entra de recesso, depois retornamos em agosto, né? Depois do recesso, e a questão da concessão da inflação, gente, não tem impedimento legal, nem no regime e nem na lei de responsabilidade fiscal. Não há impedimento. É bom vocês deixarem isso. Então, a partir de agosto, retornando do recesso, vamos convocar os sindicatos e associações, aqueles sindicatos e associações que querem lutar pelo seu filiado, porque nessa luta agora, algumas associações de classe, né, cascaram fora, não participaram, ficaram quietinhos no seu canto, como se não fosse dever do sindicato e associação, né? Então não há impedimento na lei de responsabilidade fiscal, nem se tiver no regime. Só que a nota técnica encaminhada em 22 de novembro de 2022 para o governo federal, o Ministério da Economia do governo federal emitiu um parecer, SEI número 15485/2022, cobrando do governo o seguinte, de modo, a conclusão, né, de modo geral, essa secretaria faz as seguintes recomendações, gente, olha aqui, olha o que o governo federal falou para o governo Zema, não sei se está dando para ver aí, olha como é que está aí, a visibilidade, tá boa? Olha aqui o que ele escreveu, recomendar que o governo, no regime, adotar projeções para as despesas com o pessoal que incorporem reajuste periódico pela inflação. Ou seja, o que eles mandaram lá no ano passado não tinha previsão da inflação, gente. Por isso que esse governador é completamente imprevisível. Está aqui, o documento é do governo federal. Adotar projeções para as despesas com o pessoal que incorporem reajuste. Não estava na documentação que o governo de Minas mandou para o governo federal. Então, é isso que é a nossa preocupação aqui na Assembleia, com essa merda desse regime de recuperação fiscal. Então, o governador pode mandar um projeto agosto, setembro, outubro? Pode. Porque pode não, ele deve. Porque a inflação não há vedação, com ou sem regime. Mas, viu que a vontade dele. Então, mas é bom que vocês tenham a clareza. É bom que vocês tenham a clareza. Sem o engajamento, sem o envolvimento do nosso pessoal da ativa, a possibilidade de arrancar isso do governo é muito pequena. Sabe por quê, gente? Vocês viram aqui. Não há, o governo não teme, né, as mobilizações que foram feitas aqui. E aí o cara fica do outro lado, deputado, vão parar, gente. Para parar, o pessoal da ativa tem que parar. Para parar, o pessoal tem que cruzar os braços. Tem que fazer pelo menos um dia, falar assim, olha, todo mundo hoje vai no médico, vai baixar no médico, você entendeu? Já que muitos aqui não tem o peito que a nossa turma lá, os contemporâneos de 97 tiveram, que nós saímos foi fardado, já que não tem esse peito, uma outra alternativa, entendeu? Só que se o pessoal nosso da ativa não contribuir, não engajar, as chances da gente arrancar isso do governo é muito pequena. Viu aí o pessoal, os cabos soldados, viram aí a resposta do comandante-geral em relação à promoção do tempo de serviço. Ele bateu no peito, falou com orgulho, falou com muita firmeza, como se ele estivesse fazendo uma vantagem enorme, dizendo que ele é contra, né? E aí vocês viram o tamanho dos obstáculos que a gente tem aqui quando a gente coloca isso aqui dentro. Eu fui relator do projeto, eu botei no meu parecer, caminhou tudo bonitinho. Chegou lá quem assessorou o governo veto? O próprio comando-geral da instituição. Então, gente, vocês veem, não é fácil o papel que a gente exerce aqui. Mas eu queria agradecer a atenção de todos, dizer que é fundamental a participação dos servidores da ativa, seja da Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Polícia Penal, Só Educativo, no engajamento dessas lutas. Se vocês não participarem efetivamente,
a chance de arrancar alguma coisa desse governo é zero. Porque cara de pau, o governador já demonstrou que é. Deixar de cumprir compromisso, o governador já demonstrou claramente que ele deixa e faz cara de paisagem. Então, queria agradecer a presença de todos, né? Espero que tenha esclarecido a todos regime de operação fiscal e essa questão da recomposição. A luta nossa continua, ela vai continuar. Eu estou com mandato aqui na Assembleia, é meu dever continuar cobrando e eu vou continuar cobrando. Um abraço.